Você que curte futebol americano e tá no hype do draft da NFL, se liga. Todo o conteúdo da FN Network nesse mês de abril estará voltado para a cobertura do evento. São mais de 20 criadores de conteúdo dedicados a falar de prospectos e expectativas em podcast, vídeo, lives, rede social e tudo mais. Quer saber quem o seu time vai recrutar? Quer saber se o rival vai pegar aquele seu jogador favorito? Então nos acompanhe e não perca nada. Acesse somosfnn.com.br e encontre todos os perfis de NFL. Vambora! Outra vez, os rivais se encontraram para um novo duelo. De um lado, os servos do Corvo, na tentativa de recuperar sua honra após sucumbirem diante dos selvagens do sul. Do outro, os senhores do aço, cujo ego estava ferido por não conseguirem derrotar as feras do outro lado da fronteira. Em jogo, o trono do Reino do Norte. Sob o jogo do sol, o Corvo tentou alçar voo. Porém, por mais que se esforçasse, os senhores do aço mostraram seu valor e fizeram jus ao respeito conquistado entre os reinos. Houve aqueles que resistiram bravamente, mas não por muito tempo. Um a um, os servos do Corvo, combatidos e sem força, sucumbiram em seu próprio território. O grande campeão dos senhores do aço, aquele por quem os sinos ecoam, outrora desacreditado de seu próprio poder, mostrou diante dos seus rivais sua valentia, chave do respeito conquistado entre os gentios. Aos servos do grande Corvo não restou alternativa a não ser recuar. Os senhores do aço regozijaram em sua vitória. Apesar disso, todas as nações sabem que o grande Corvo retornará, e a chama da grande contenda reacenderá outra vez. Esse é só um pedaço de uma lenda que não parece acabar, e a luta pelo trono do norte está só começando. Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo com a cabeça desse tamanho, assim. Eu sou Cleverton Liares e estou na companhia de Giba Pérez. Boa noite, Giba. Boa noite, eu gosto da sua animação na semana de derrota. Porra, mano, tô animadaço, você não faz ideia. E João Gabriel Gelli, boa noite, João. Boa noite. Também não estou muito animado. E nessa animação toda, como nós somos dessa vez o time da casa, então estamos com visita Ricardo Rezende do Black Yellow BR. Seja muito bem-vindo, Ricardo, não repara na bagunça, a casa é sua. Muito obrigado pela recepção. Ao contrário dos amigos presentes à mesa, eu estou bastante feliz e satisfeito com o resultado do último domingo. Cadeiras à parte, é um prazer estar aqui com vocês como convidado hoje. Bom é que agora quando você fala não repara na bagunça, você está falando a sério também. Pode ser levado pro time. Com certeza, cara. O time tá mais bagunçado que a nossa casa. Isso aí... Bom, então, sem mais delongas, vamos falar do jogo Baltimore Ravens e Pittsburgh Steelers antes dos recadinhos rápidos da casa. Sem mais delongas, galera, os recados de sempre, apoia.se/Casa do Corvo. Eu gostaria de fazer os nossos agradecimentos aos apoiadores, o Márcio Hayashi, o Raul Sá, o Thiago César de Souza Silva e o nosso Júlio César Dias de
Eu nunca lembro o último nome dele, se é Menezes ou Medeiros. Mas, Júlio, você Medeiros. sabe que é você. Muito obrigado a todos vocês. Vocês são verdadeiros torcedores de elite. E você que não é apoiador ainda, com R$1 você pode ajudar a fazer coisas grandes nesse projeto. Seja torcedor de elite, apoie esse projeto e vamos pra frente. Seguindo nossas redes sociais, facebook.com/Casa do Corvo BR, nossos twitters, @Casa do Corvo, @BRavenSpará, @JGGL e @BlackYellowBR, certo, Ricardo? Corretíssimo. Esquecendo que também estamos no Instagram agora, instagram.com.br/BlackYellowBR. E diferente da Casa do Corvo, o Instagram do Black Yellow BR é ativo, tá bom? Então sigam lá que o deles tem conteúdo. Avalie e comente também o nosso podcast no iTunes, não só o nosso, a Casa do Corvo, como o Black Yellow BR, dos demais podcasts da casa e o Famblinho, para ganharmos relevância na iTunes Store e assim mais pessoas conhecerem a Casa do Corvo. E falando em Fumble na Net, se você está escutando esse podcast, não se esqueça que a nossa família agora tem 11 podcasts contando com o Famblinho. Tem podcast para a torcida do Minnesota, torcida dos Raiders, torcida do San Francisco 49ers, Washington Redskins, enfim. Se você curte futebol americano, se curte NFL, com certeza tem um podcast para você. E tem novidades vindo aí, beleza? Senhores, os recados continuam, a galera ainda está se mobilizando, estou feliz com isso. Assim é bom, assim que gostamos. É o que esperamos, né? É o que esperamos. É o mínimo, né? Uhum. Vamos então pro Fumble na Net. Ô, Júlio, essa abertura foi sensacional, puta adaptação. O pessoal gostou pra caramba, parabéns ao Giba pela ideia. Não, mas a execução foi sua, tá tudo junto, vamos lá. Vamos lá, alguns esclarecimentos. A sugestão do tempo menor de podcast foi para amenizar o trabalho do editor, só isso. E eu quero dizer aqui, Júlio, que editor ele vem ao mundo com um único objetivo, se fuder. Editor de podcast tem que se fuder, cara, então é isso mesmo. Quanto amor próprio. Não, eu me amo, cara. Mas essa é a verdade, é a verdade universal da vida. Aproveitar só um gancho e mandar um abraço pro nosso editor Germano Coutinho, o que mais se fode na nossa equipe. Grande abraço, Germano. Óbvio que se fode também, coitado. Um grande abraço pra ele. Número 2. O João me deve uma retratação pelo Collins. Eu disse que o cara era bom. Em minha defesa, eu acho que não. Defesa ao João, rapidinho, defesa ao João, eu tenho que dizer que o Collins é um mão de alface do caralho. É mão de maionese. Eu acho que não devo, hein? Acho que não devo retratação nenhuma, hein? Ainda não. Calma lá. No final da temporada a gente pesa isso. E número 3. Durante as Olimpíadas, num jogo mal do Neymar, o Guga do tênis disse: quando o atleta vai mal num jogo, ele deve assumir seus erros e dizer que na primeira hora do dia seguinte vai treinar muito mais forte para corrigir essas falhas. Não vi essa atitude dos Ravens. Harbaugh sempre ameniza as cagadas. Eu não concordo, não. Todas as declarações que eu ouvi depois do jogo, eles estavam falando que eles jogaram mal, que eles têm que melhorar e que eles vão procurar evoluir e trabalhar para ajustar o time, assim. É isso que tem que ser feito. Inclusive o Flaco foi um deles, ó, que falou que foi horrível. Fui muito mal e tem que melhorar. Então, o problema, e eu acho que é isso que o Júlio quer dizer, é que apesar deles fazerem essas declarações, o Flaco veio falar que boa parte da culpa da derrota foi minha e isso e aquilo. Vocês não sentem um pouco de apatia de vez em quando? A gente jogou mal, vamos tentar melhorar, sabe? Você não sente o ânimo. A gente viu o time do de preto jogando hoje para cima dos Steelers, daquela sensação de agora vai, e não foi. Não, eu não acho que tem apatia, assim, tipo, eu não tô vendo o que tá acontecendo no treino. Eu não tô no treino pra dizer que o time tá apático ou não no treinamento. Mas em campo eu não acho que falta vontade. Acho que falta outras trocentas coisas. Vontade não é uma delas. Falta qualidade técnica, falta organização, falta, sei lá, bloqueios bem desenhados, falta jogador atenção, mas vontade eu acho que não. É foda. Número 4, agora não temos inside linebacker, fato. E número 5, quanto ao Flaco, eu sou radical, temos que começar um novo ciclo, estamos assim desde 2013, não dá mais. Abraços, observação, sou palmeirense, isso quer dizer que ele pegou a referência da abertura do programa passado. Aham. Observações? Quantas observações do Júlio? Já citei o que eu tinha pra citar. Não, vamos em frente.
Então, beleza. O Igor Túlio, no nosso e-mail, casadocovobr@gmail.com, manda: mais um jogo ruim nosso, onde o ataque não funciona e a defesa vai deixando o outro ataque avançar de pouquinho em pouquinho e, nesse jogo, deixando eles correrem bem com a bola. A melhor coisa que aconteceu no jogo foi o drive para o TD do Wallace, onde teve uma boa corrida. Sei que uma corrida assim é típico, mas é sempre desejável que eles aconteçam. E o melhor passe do Flaco no jogo. Teve até um outro muito parecido também para o Wallace no meio do campo. Ele teve 3 passes nesse estilo, que a janela era muito, muito apertada e ele conseguiu botar o passe perfeito. Acho que foram 2 pro Wallace e 1 pro Watson, que eram passes bem difíceis e ele acertou. Que é um bom sinal, diga-se de passagem. Espero que continue assim. Eu vou ter uma opinião um pouco popular daqui a pouco. O Gelli trazendo seu cachorro encrenqueiro, polemicão. Ele vai dizer que o Flaco jogou bem, só pra ser polêmico. Agora temos que ir devagar. Vi que não dá pra pensar muito na frente com o time jogando assim. Um exemplo é pensar somente no Raiders com o Carr machucado, porque se ganharmos pode mudar o panorama do time, mas se perdermos ficará muito difícil. Valeu, galera. Ele trouxe 3 perguntas pra cá, mas a gente deixa isso pro bloco de perguntas. Vamos para a pauta, senhores. Vamos lá. De novo, vou fazer o que eu fiz no programa do Jackson contra o Jacksonville Jaguars e pegar um dos itens e passar para cima. Muito se falou de que o time tem que melhorar. Eles vieram falando de que a defesa iria jogar diferente e que com os Steelers eles iam mostrar que aquele time que jogou em Londres não é o Baltimore Ravens de verdade. Bom, aí eu pergunto para vocês, o que há de errado em Baltimore afinal, senhores? Então, a defesa jogou melhor do que jogou contra o Jaguars, assim, bem melhor. Até porque ela enfrentou um ataque bem melhor. E cedeu menos pontos, jogou melhor. Sim, teve um começo de partida um pouco irregular, mas jogou melhor. Mas o que há com o Baltimore, cara, no ataque tem muita coisa errada. Na defesa, eu acho que passa muito pelo desempenho dos linebackers. Não só os inside linebackers, mas também os outside linebackers. Estavam falando aí, porque a ausência do Brandon Williams fez o Le'Veon Bell jogar demais. Não. Se você for ver, nas corridas internas, o Bell teve média de 2.2 jardas correndo por dentro. Cara, é exatamente isso que eu ia falar. Em comparação, ele teve 6.6 correndo por fora. Então, os nossos outside linebackers não conseguiram fechar as pontas. A contenção nas pontas da linha defensiva foi horrorosa, cara. Não teve uma corrida que fosse pra fora, uma outside zone, que não funcionasse. Um pitch, uma corrida, um off-tackle qualquer. Não existiu. Simplesmente não existiu uma defesa pra parar isso. E as corridas pelo meio estavam sendo muito bem bloqueadas. O Michael Pierce fez um ótimo trabalho. Os 2 defensive ends, que no caso do esquema de 4-3, eles não têm tanta responsabilidade de fazer o set the edge, né, que tá me fugindo a tradução, né, mas para bloquear as pontas, né, da linha ofensiva. Então, péssimo trabalho dos outside linebackers. A contenção deles foi horrorosa. Mas é bom não deixar o trabalho ruim deles afetar a avaliação dos caras no miolo da linha defensiva, porque esses sim foram bem. O Michael Pierce foi o nosso melhor jogador em campo. Não teve. O Le'Veon Bell não conseguiu prosseguir pelo meio da linha. Foram raríssimas as vezes que ele conseguiu avanços decentes. Tanto que os números finais dele, se você olha puramente 140 jardas, é um número absurdo, muito alto. Mas, olha a quantidade de carregadas, 35. Ele teve muito pouco a mais do que 4 jardas por carregada. Então, não é que a defesa foi horrorosa, só que ela teve uma hora que ela virou fio, né? Ela cansou e não teve mais de como acompanhar. Só para corroborar um pouco mais do que vocês falaram sobre o sucesso que o Steelers teve correndo entre os tackles, correndo por fora. Só lembra daquela corrida que o James Conner fez de 23 jardas, que era a situação de segunda descida para 18 jardas, se não me engano. E ele conseguiu com certa facilidade chegar no first down sem ser muito tocado.
Então, Detalhe que foi pelo lado do Terrell Suggs, essa corrida do Conner, ele correu pela esquerda, que é o lado do Terrell Suggs. Suggs que nem apareceu muito no jogo. Que tradicionalmente é um cara que vai muito bem fechando a corrida pela ponta. Uma das nossas forças contra o jogo corrido no ano passado era o Suggs fechando a ponta e jogando ele pro meio para cima do Brandon Williams. Então, a gente não conseguiu fazer isso em nenhuma das duas pontas. O Steelers correu por fora muito, muito, muito tranquilo, sem ser assustado em nenhum momento. O Michael Pierce, ele teve 6 stops. E além disso, ele e o Willie Henry, que era o outro defensive tackle, que foi o cara que jogou no lugar do Brandon Williams, em tese, também jogou muito bem. Eles foram os caras que mais pressionaram o Big Ben. A gente não teve pressão por fora também. Eles juntos tiveram 3 hits e 2 pressões do Big Ben. Então, o miolo de linha defensiva do Baltimore jogou bem, fez uma boa partida. Só que os linebackers, o grupo de linebackers, não foi bem, tanto marcando cobertura de passe pelo meio, quanto tentando fechar as pontas para as corridas dos Steelers. O que é curioso, né? Porque nos 2 primeiros jogos o que se via era justamente o contrário. O meio da defesa ser comprometido, nem tão um jogo corrido, mas o que a gente vai comentando pelo jogo aéreo, que muito se dava passe aéreo pelo meio, mas o corpo de linebackers até que eles iam trabalhando bem. E de repente a gente não tá vendo mais isso. Os outsides pararam de funcionar especialmente contra a corrida e também pressionando o QB. A gente não teve pressões vindo por fora. Então, o Matt Judon não evoluiu, não chegou ao patamar que a gente esperava. O Zedarius Smith talvez seja o melhorzinho dos que estão jogando. O Balser, inexplicavelmente, teve só 8 snaps no jogo. Assim, não sei porquê. Botaram o cara na casinha do cachorro porque ele fez um jogo ruim, um calouro, sabe? Então, o cara ter 8 snaps no jogo não rola. O T. Williams ainda não tá pronto também pra jogar. E até o Terrell Suggs jogou mal. Então, aí você soma isso ao fato de que o Kamale Correa é horrível e dividiu os snaps com o Onassor, que é o mais ou menos ali que consegue dar um caldo ainda. Você tem um grupo de linebackers que não funciona. Então, esse é um ponto vital. Outra coisa também, a questão da marcação do passe no meio, é que o Webb também tá horrível. Ele não tá jogando nada, ele tá sendo queimado o tempo todo. Então aí você acaba expondo um setor e compromete os outros. O Weddle e o Jefferson não formaram a dupla que a gente esperava que eles formassem ainda. Assim, em termos de big play, a gente não tá cedendo big play aérea. A gente não toma passe longo, porque os corners estão muito bem e a marcação profunda tá bem. Mas fechando o meio, eles não estão bem. E eu vou falar pra você, ainda bem mesmo que os Steelers ajudaram a gente, porque o começo daquele jogo, inclusive eu comentei no Twitter, que era ver quem estava mais afim de perder, porque o Pittsburgh Steelers se esforçou, mas se esforçou muito para entregar a paçoca pela quantidade de faltas que eles fizeram, principalmente no primeiro. Eu não lembro se no segundo, no quarto também teve tanta falta assim, mas no geral no primeiro tempo teve bastante falta. Com essa deficiência que a gente teve, tomar 26 pontos foi até tranquilo, assim, entre aspas, voadoras gigantes. É porque quando chega ali na red zone mesmo, é mais complicado você conseguir correr com a bola tão bem quanto correu, porque o time está mais apertado, então é mais fácil cobrir. Então, assim, aquelas corridas que funcionavam muito bem antes já não funcionam tão bem quando você chega na red zone, é um pouco mais difícil de correr, então você tem que ser um pouco mais imprevisível. E o Big Ben não tá jogando bem fora de casa. O Ricardo pode até falar melhor que a gente, mas eu não vi um bom jogo do Big Ben, ele não doutrinou a defesa do Baltimore, assim. Ele passou muito pouco e quem carregou o ataque do Steelers foi o Bell. Assim, ele foi o protagonista do ataque. A questão do Big Ben jogar mal fora de casa já é de alguns anos. E finalmente, principalmente depois do jogo contra Chicago, o Todd Haley simplificou mais o gameplay de jogos longe do Heinz Field. Então já havia essa expectativa semana passada que o Steelers fosse usar e abusar do Le'Veon Bell e trazer alguns conceitos de volta da temporada passada. Principalmente o counter, que é aquela corrida que puxa, dá um passo para a direita, ele vai para a esquerda, geralmente com o pulo do De Castro por ele trás. Abusou disso. Ele abusou disso nesse jogo. Exatamente, era algo que a gente não via muito nessa temporada. E contra o Ravens ele voltou e teve bastante sucesso. Então, o Big Ben foi basicamente um game manager fora de casa. O que a gente pode contar do Big Ben hoje longe do Heinz Field, porque se deixar o jogo nas costas dele, coisa boa geralmente não sai pro nosso lado. Não, aí eu tenho que fazer uma observação pistola, porque, assim, vai tomar no cu. Quando é contra Baltimore, todo mundo em Pittsburgh joga, né?
O Le'Veon Bell só fez merda nos 3 primeiros jogos. Agora contra os Ravens, esse bicho voou no campo. Mas isso aí eu falei antes do jogo. Engraçado nosso também, mas puta que pariu, mano. O Bell adora jogar contra a gente. Eu odeio ele por causa disso. Ele sempre joga bem contra o Baltimore. Falando sobre Acho que o único jogo ruim do Bell que eu vi contra o Ravens foi o primeiro jogo do ano passado. Que ele tava em campo e não foi bem. Que a gente conseguiu fechar muito bem as corridas dele. Mas assim, quase sempre ele joga muito contra a gente. E pra piorar ainda mais minha vida, eu tava jogando contra ele no Fantasy. Porra. Trazendo aqui uns números crus do time, em passe, Baltimore e Pittsburgh tiveram números quase semelhantes em termos de jardas. O que melhora os números do Pittsburgh Steelers foi a quantidade de tentativas. Eles tiveram 30 com 18 convertidos e nós tivemos 49 com 31 convertidos. Mas a quantidade de jardas é praticamente a mesma, de 208 para lá e 206 para cá. Antes de passar pro ataque especificamente, vou só pra encerrar a defesa. Cara, não dá pro Kamalei Correa continuar dividindo o snap com o Ansor. O Ansor não é nenhum gênio, ele não é um craque, ele não é maravilhoso. Mas ele foi o nosso segundo melhor jogador em campo na última partida. Até a nota dele foi alta no Pro Football Focus, foi 84.4. Ele foi bem no jogo, só que ele continua dividindo snaps com o Correa, que é horroroso, porque o Correa foi uma escolha de segunda rodada. Admite que errou e segue o baile, sabe? Não dá. Ele tá jogando muito melhor. Não é grande coisa, assim. Pra quem não tem nada, metade é o dobro. Mas ele tá jogando melhor que o Correa, então ele tem que ficar em campo. Bota o Correa de vez em quando. Mas não dá pra dividir snap, ele quase divide snap. Ele já superou, já tá começando a ganhar mais de snap, mas assim, é uma coisa meio equiparada ainda. Só por curiosidade, eu fui pesquisar quantos sacks o Kamalei Correa teve na carreira e é nenhum. Não, o Kamalei Correa, ele não tem muitos tackles na carreira. Assim. Ele tá jogando como inside linebacker, ele deve ter, 20, no máximo 10 tackles na temporada, sei lá. Tô chutando também, mas não deve ser muito longe disso. Falando sobre o ataque, eu acho que pesa muito a questão dos guards em si, assim. Porque você sofrer pass rush interno com a velocidade que a gente sofre... Isso mata qualquer quarterback. Você permite um pass rush muito mais rápido. Então, quando os caras passam por dentro da linha, por dentro dos guardas, eles chegam muito rápido ao QB. Você dá pouco tempo do cara pensar de enxergar a jogada. Então, você ter o Escura sendo atropelado o jogo inteiro. Você ter o Elemenor também, quando entrou, foi atropelado. E o Rush tendo dificuldade para segurar os bloqueios, fica difícil. O Jensen até joga direitinho, só que, em geral, ele foi pouco atacado no jogo, porque você sabe que você tem fragilidade dos dois lados dele. Então você não precisa atacar o center que joga bem, se você pode atacar os dois guardas que jogam mal. O foda da linha ofensiva é assim, a gente sabe que não temos muitos talentos pra essa posição e, assim, eu não vejo o que fazer. Cara, eu acho que é uma coisa a se considerar passar o Jensen pra guard e botar o Luke Boanco de center. Assim, o Jensen tá jogando bem de center, e center é muito entrosamento com o QB, eu sei que é uma posição importante, mas você não tem outro guard decente no elenco. O Jensen era guard, ele sabe jogar na posição. Então, é melhor você tirar ele de center e botar de guard, formar uma linha pelo menos razoável, do que você forçar... Ou o Boanco pode jogar de guard também, mas eu não sei se ele sabe jogar bem de guard. Eu nunca vi, é uma função bem diferente. Então eu acho que o mais seguro seria você botar o Boanco de center, botar o Jensen de guard, treinar assim e vamos embora. Não perde nada por tentar isso. Alguma coisa tem que mudar, então esse é um teste válido. Até porque foi nessa parte da OL do Ravens que o Butler e a defesa dos Steelers atacaram mais. Então o Hayward e o Tweet deitaram e rolaram. Ali no meio, o Hayward teve 2 sacks, forçou o fumble, o Tweet teve sack. O sack que o Dupree teve também foi passando pelo meio da OL. Então, ali era o caminho da mina de ouro de forma bem clara para Pittsburgh. O Hayward brincou nesse jogo. Ele passava mais tempo no backfield do Ravens do que na DL dos Steelers. E, assim, para encerrar a linha ofensiva, o Ronnie Stanley vive seu momento de Joe Thomas no Baltimore. Assim. Ele não cedeu nenhuma pressão o jogo inteiro, o tempo todo que ele esteve em campo. Ele não cedeu uma pressão, nada, zero. Ele segura a onda, ele faz o trabalho dele bem, enquanto tudo cai por terra ao lado dele. Alguém tem que jogar nesse negócio, né? O Austin Howard também não faz uma temporada ruim, mas todo jogo ele faz uma cagada. Nesse jogo ele fez a cagada que rendeu a primeira interceptação do Flacco. Ele cochilou, o cara saiu, e aí quando o Flacco fez o bootleg pra sair, quando ele virou,
pra fazer a leitura da defesa, o jogador do Steelers, que eu não lembro quem é agora, tava em cima dele. Então ele poderia, obviamente ele podia não ter sido interceptado, ele podia ter aceitado o sec, podia ter se livrado da bola, qualquer coisa. Mas ele tentou dar o passe e acabou interceptado. Mas assim, ele teve um segundo pra raciocinar e pensar o que ele ia fazer com a bola. Então, o Howard não tá jogando mal, mas ele sempre dá um molezinho desse. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Você tá falando da primeira interceptação do Flaco? Isso. Do Shazier? É. Posso ir pra minha opinião impopular? Pode. À vontade. Eu não acho que o Flaco jogou tão mal nesse jogo. Eu até ia falar sobre isso depois. Termina aí, depois eu falo. Essa primeira interceptação, ela tá muito mais por mérito do Shazier do que demérito do Flaco. Você analisa o vídeo com calma. Olha bem essa jogada. O bootleg é feito, o Shazier tá de costas, e aí ele vê o Ben Watson se mexendo pro lado para acompanhar o movimento do Flaco. Nesse momento, o Shazier ainda de costas, ele diagnostica essa jogada, e aí o Flaco com o Shazier ainda virado de costas para ele, o Flaco faz um passe fraquinho para cair no colo do Watson. Então isso deu tempo do Shazier virar, reconhecer que a bola estava vindo, e isso nesse meio tempo ele virou e fez a interceptação. O Flaco tinha como... Isso. Tanto que ele pega a bola todo estranho. Mas se ele tivesse virado desde o começo, era pick six isso. Situação clássica de pick six. Só que o Flaco tinha como fazer um passe melhor, sim. Mas, pra mim, essa interceptação é 80% responsabilidade do Shazier. A grande numa jogada dele. Inclusive a segunda grande jogada dele da partida, também é a jogada que ele deu o stuff, né, no Alex Collins antes de forçarem um fumble nele. Em várias situações deu pra perceber que o Flaco ele faz uns passes meio esquisitos. Aquela bola, se eu não me engano, pro Perham perto da endzone, por exemplo, que você vê que a bola passa nos dedos do Perham, ele não consegue. Ele teve dois grandíssimos erros nesse jogo, assim. Foi essa bola pro Perham, que tem muita gente culpando o Perham, mas pra mim é 80% culpa do Flaco. O Perham tentou ajustar pra recuperar, pra tentar salvar a bola, mas a gente não pode condenar o Perham por não ter conseguido salvar a cagada do Flaco. Ele tentou, não conseguiu. Um recebedor melhor conseguiria, provavelmente. Mas o passe foi muito ruim, porque o Flaco não estava pressionado. O Flaco não estava pressionado. O Perham estava completamente livre. Assim, ele tinha umas 10 jardas pro cara mais perto dele. Então, ele não pode errar essa bola. Mas a questão do Flaco nesse jogo ele deu bons sinais que ele ainda não tinha dado nessa temporada. Nos 2 primeiros jogos ele quase não passou a bola, e a maior parte das vezes que ele passou, ele deu passe curto na linha de scrimmage. No jogo contra o Jaguars ele não conseguiu fazer absolutamente nada. Nesse jogo ele conseguiu pelo menos uns 3 passes bem difíceis e bons. Então ele deu alguns bons sinais, mas ele precisa dar muito mais ainda, ele precisa jogar muito mais do que ele jogou. Exatamente. Eu só acho que, assim, ele mostra que tá avançando, mas ainda é pouco, porque se a gente enfrentar times bons, como é o Steelers, como é a defesa do Jaguars, ele não vai conseguir ganhar, e a gente falou isso até no início da temporada. Se a gente precisar do Flaco para ganhar um jogo, a gente não vai conseguir ganhar. Nesses 2 jogos a gente precisou, e a gente viu o que aconteceu. Então, ele tá evoluindo. O fato dele ter perdido o training camp inteiro complicou um pouco, sim, de fato, ele não tá 100% ainda, mas ele deu alguns sinais razoavelmente interessantes nesse jogo. Só acho que... Exatamente. Ele passando para distâncias mais ou menos de 10 a 15 jardas, principalmente no terceiro quarto. Se você pega para olhar de novo, terceiro quarto, você vai ver ele acertando um monte desses passes, cara. Ele começou a encontrar principalmente o Mike Wallace. Eu acho que ele fez uma partida, não foi boa de fato, mas eu acho que eu vejo muita gente criticando ele mais do que ele merece por essa derrota. Ele teve 2 passes extremamente ruins no jogo. A segunda interceptação, que foi uma leitura muito, muito ruim, que o cara estava plantado na zona, ele fez um passe muito curto, então o defensor conseguiu dar o toquezinho na bola para ela ficar pendurada e interceptar depois.
E também essa do Perriman, que era um touchdown certo que botaria o time de volta no jogo. Mas, porra, olha o passe dele pro touchdown do Mike Wallace. Porra, janela minúscula. Então, teve outro passe pro Watson também, que foi uma janela muito pequena. Muito, que era uma recepção exatamente. maravilhosa dele, inclusive, também. Ou seja, assim, ele consegue, assim, ele tem capacidade. Ele não é consistente. Mas cara, sinceramente, eu não consigo dizer que ele foi mal nesse jogo. Não consigo dizer que ele foi bem, mas não consigo dizer que ele foi mal. Eu acho que também esse negócio de que tem que trocar o QB, não. A gente sabe o que o Flacco pode render, ele pode dar mais, óbvio. Só que a gente tem... É que não falar, tem que começar a botar a culpa nele. A gente sabe que ele não tá jogando bem. Só que não adianta você querer cobrar, porque o Russell Wilson consegue jogar pressionado, o Palmer consegue jogar pressionado. Tá bom, o Flacco não consegue, então a gente tem que parar de pressionar ele. A gente sabe que ele não consegue jogar assim. Então a gente tem que dar as condições melhores pra ele jogar. Não adianta você querer que ele faça o que o Rodgers faz, o que o Palmer faz. Sei lá, não adianta querer que ele faça o que o Royer faz. Ele é ele, e a gente tem que dar a melhor condição possível pra ele jogar. E essa condição ele não consegue jogar. E vamos falar do play calling dessa partida, porque, porra, foi ridículo também. Toda vez o time conseguia, sempre que o time conseguia uma primeira descida curta, aí consegue um avanço pequenininho, chegava na terceira descida para 2, 3 jardas, e o time não tava correndo mal com a bola, não tava correndo nada espetacular também, mas não tava correndo mal para simplesmente abandonar a corrida. E era sempre um passe na terceira descida curta. A chance, porra, com o Flacco aí, todo mundo sabendo das tendências dele de passar curto, porra, a probabilidade diminui muito de dar certo. Não, e essa questão também de terceira descida curta, a gente vai pro passe. Aí quando é terceira descida longa, a gente vai pra corrida ou pra um passe curto ali de scrimmage, sabe? Isso não faz o menor sentido. Assim, você pode fazer isso uma vez ou outra, uma jogada desenhada pra você dar um passe curto, surpreender a defesa e conseguir avançar. Agora, você faz isso sempre, nunca vai dar certo. E é mais ou menos assim que funciona. A gente sempre tem uma terceira descida longa e vai tentar um passe curto pra avançar com as pernas. E aí quando é uma terceira pra 2, vai fazer a mesma coisa sempre também. Tem que ser imprevisível. Foi bom vocês terem tocado nesse ponto do gameplay de Baltimore. E isso foi o que sempre complicou a vida dos Steelers. Em termos de talentos individuais, em termos de playmakers, desde que começou essa era Bell, Brown, Bryant, Big Ben, etc. A gente sabe que em termos de talento, pelo menos, se vocês vão concordar comigo, que individualmente o Steelers é melhor que o Baltimore Ravens, mas o Harbaugh sempre dá um show tático, conhece muito bem a equipe de Pittsburgh e consegue lidar muito bem com o Todd Haley e com o Mike Tomlin e complicar os jogos. Sempre a gente identifica tudo Steelers, Baltimore, como, independente do momento que a equipe está vivendo, uma pedreira pela frente. Então a gente já imaginava o jogo contra Baltimore fora de casa, a gente não queria nem saber se o Ravens tinha levado uma cipuada do Jaguars na semana passada. A gente botava a expectativa até de uma derrota na partida por causa do Harbaugh. O Harbaugh é um técnico que eu particularmente respeito bastante e não tenho a menor vergonha de falar que eu acho ele muito mais técnico que Mike Tomlin. Então, ver a comissão técnica do Steelers conseguir contornar isso contra o Ravens foi bastante satisfatório pra gente. Eu acho que a questão do play calling entra muito... porque o Harbaugh ele não chama jogada nem no ataque nem na defesa. Como ele era um cara que era coordenador de especialistas, ele meio que delega isso pro coordenador defensivo e pro coordenador ofensivo. E o Mornhinweg, ele montou... Os 2 primeiros jogos ele conseguiu montar um bom plano de jogo que funcionou muito bem e o time conseguiu ganhar sem grandes sustos. Assim, correndo muito bem com a bola, sem precisar que o Flacco passasse. Mas aí, a partir do momento que o time começou a precisar passar a bola, ele não consegue chamar jogadas. Ele chama jogadas ruins, o Flacco executa mal. Então, é um conjunto de coisas. A gente precisa melhorar coletivamente em vários setores. É o que a gente já vem falando aqui até há mais de uma semana. Os recebedores precisam separar melhor. A OL precisa dar mais tempo pro Flacco. O Flacco precisa executar melhor os passes, coisa que ele fez nesse jogo. Ele executou melhor os passes. Tudo bem que melhorar em relação a nada não é tão difícil, mas ele melhorou. Só que tudo precisa melhorar. A gente precisa trabalhar. O futebol americano é um jogo de ajustes, assim. Você vai ajustando o time durante a temporada. Então o ataque precisa se ajustar e melhorar, porque tem muita coisa precisando. Sobre os running backs, até falando agora um pouco sobre o jogo corrido, o Collins já superou a produção dos outros 2 running backs,
sendo que ele tem bem menos carregadas. Com 25 carregadas, ele já tem 206 jardas, enquanto o Ash tem 121 com 37 e o Buck Allen com 159. A produção dele é bem boa, só que ele tem que segurar a bola. Ele pode correr 800 jardas no jogo. Se ele soltar a bola 5 vezes, não vai adiantar nada. O Rabo até falou essa semana, depois do jogo, que a comissão técnica acredita que o problema dele é uma questão técnica que pode ser consertada. Então eles vão trabalhar com ele a forma dele segurar a bola, de correr, para que esses fumbles não aconteçam mais. Mas assim, se fosse qualquer outra situação, o Collins já tinha sido cortado segunda-feira. Ele só não foi cortado e ele só voltou pro jogo nesse jogo contra os Steelers porque realmente o ataque não estava produzindo nada, ele era o único jogador que estava produzindo alguma coisa. Então é o risco necessário. Assim, o time não estava produzindo nada, ele estava produzindo, então bota a bola na mão dele e vamos rezar para ele não soltar mais a bola. Inclusive a produção do Terrence West nessa partida foi horrorosa, né? Ele teve 4 carregados para menos 7 jardas. Obrigado por nada, né? Coisa horrorosa. O coitado também, porra, teve uma corrida, acho que foi a primeira corrida dele no jogo, porra, tomou uma porrada 6 jardas atrás da linha de scrimmage, aí também não tem quem salve, né? Pois é. Aí é complicado. Catch 'em even though they know they couldn't. With every slash and cut, he leaves them stuck in rice pudding. Vamos pro outro lado do time falar um pouco também do Pittsburgh Steelers, pro Ricardo para falar um pouquinho mais com a gente. Ricardo Rezende e esse tal de Le'Veon Bell, por quem os sinos tocam, essa partida que ele teve, que esperou chegar na gente para poder desencantar na NFL finalmente. O cara teve aqui 4 recepções para 42 jardas e correndo ele teve 35 tentativas com um total de 144 jardas e 2 touchdowns. O alívio muito grande. Hora de respirar um pouco a torcida do Steelers. Tava todo mundo muito apreensivo com relação ao que o Bell vinha apresentando nos 3 primeiros jogos da temporada. A gente tava com um dos piores jogos corridos da NFL, com o running back mais bem pago da liga. Então isso estava incomodando muito o Mike Tomlin, Todd Haley, o próprio Le'Veon Bell, o Big Ben, enfim. O time todo estava incomodado com a baixa produção do Bell. E na semana passada, De Castro e o Vince McDonald meio que entregaram o gameplay do Steelers falando que a gente vai parar de inventar e vai começar a fazer o básico, vai começar a simplificar o playbook. Então foi o que eu havia comentado anteriormente. Vamos começar a botar o Nix, que é o fullback dos Steelers, começar a alinhar ele e vamos voltar a fazer essas corridas com o De Castro, esse pull, esse counter que a gente faz muito bem elaborado, com o De Castro abrindo o caminho e o Nix logo atrás dele, e o Bell sempre tendo muito sucesso nessas corridas. Então nas semanas anteriores a gente não vinha fazendo isso, sempre forçava a corrida pelo meio, batia na parede e voltava. Então contra o Ravens a gente começou a abrir mais um pouco o nosso leque de corridas e ainda bem que conseguimos ter sucesso contra o que a gente julga ser uma boa defesa. Então, vocês muito bem falaram, a ausência do Brandon Williams no final acabou não tendo tanto impacto, porque a grande maioria, o volume maior de corridas do Bell foi por fora dos tackles, indo por cima dos outside linebackers mesmo. E o Bell foi aquele jogo, não é nenhuma corrida longa. A maior corrida que o Bell teve foi de 21 jardas, indo de pouquinho em pouquinho para carregar a equipe e tirar toda a pressão do mundo de Big Ben, que estava lá só de coadjuvante, que é o que ele quer de fato esse ano, principalmente fora do Heinz Field. Deixa o Big Ben ter os holofotes jogando em casa. Fora de casa, se a gente for depender dele, coisas boas não acontecem pro Steelers. Resumindo assim o jogo, para ser resumir curto, o Steelers fez com a gente basicamente o que a gente fez com o Bengals na semana 1.
correram com a bola em cima da gente sem tomar conhecimento nenhum da defesa e ganharam correndo com a bola. O Big Ben passou muito pouco, assim, sem fazer muito esforço, assim, só quando, pra não ficar tão previsível também, mas passaram por cima no jogo corrido e ganharam o jogo. Basicamente foi mais ou menos a mesma coisa. Esse jogo foi a primeira vez, Todd Haley já tá no Steelers há alguns anos, bons anos, desde 2011, 2012, Todd Haley tá no comando do ataque. E essa foi a primeira vez que eu vi Big Ben elogiando o gameplay de Todd Haley. Hoje, Big Ben tem um programa de rádio, para vocês que possam não saber, toda terça-feira, um programa de rádio em Pittsburgh, onde ele fica falando sobre tudo, basicamente. E ele fez questão de tomar a iniciativa de elogiar o gameplay que Todd Haley aprontou para a partida. E foi como a gente comentou, dê a bola para o seu principal jogador do ataque, que é o Le'Veon Bell, e deixa que ele resolva, e vez ou outra o Big Ben vai lá, manda um passe de segurança, um passe curto pelo meio, como ele fez procurando muito o Juju Smith-Schuster, o Bryant. O Brown estava um pouco apagado, o Jimmy Smith fez um bom trabalho em cima dele. O próprio Le'Veon Bell também foi acionado, teve 4 recepções na partida, acabou empatando em mais recepções com o Brown, que, como a gente comentou, não reproduziu muito bem o volume de recepções que ele teve em produção na partida. E é uma pendência que o Steelers vai levar pro resto da temporada quando for jogar longe do Heinz Field. A baixa produção do Brown é pra pagar o meu pecado, porque eu tenho esse puto no Fantasy. Esse desgraçado não fez nem 4 pontos direito. Ele não recebeu a bola, basicamente. Não, ele teve 4 recepções só. 34 jardas. O principal ponto do Brown no jogo foi o piti que ele deu na sideline pelo Big Ben não ter lançado uma bola pra ele, que ele jogou pra longe, jogava de Gatorade, meteu a mão do Todd Haley, enfim, gerou polêmica esse assunto em Pittsburgh. Big Ben reclamou no programa dele hoje, Mike Tomlin também falou na coletiva. É a primeira vez que Brown faz isso e também não vai ser a última, e como o Mike Tomlin bem falou, não vamos perder tempo conversando isso com ele. É porque eles não viram o piti que eu dei quando a zebra voltou à marcação da conversão de 2 pontos. Mas aquilo ali, o Ash tem que tomar uma cornetada por causa daquilo, sim. Ele não pode cair daquele jeito, não, cara. Ele não tava sendo segurado, ele tomou a pancada e caiu. Ele tinha que forçar a entrar na zona e garantir a entrada, assim. Ele achou que tava dentro e não forçou. Ele tem que forçar e entrar. Aquilo ali foi erro do West. Ele tomou uma pancada, não foi derrubado, não foi um tackle nele. Ele caiu porque ele achou que já tava certo. Foi displicente ali. Porque aquela ali colocaria o jogo em uma posse de bola. E provavelmente, psicologicamente, o jogo seria totalmente outro, né? Aquele retorno de marcação, quando você muda aquela marcação e tira 2 pontos, o clima cai um pouco, assim, tipo, vai ser 2 pontos, entendeu? É uma coisa, o estado anímico muda muito. Né? A batalha de turnovers, falhamos miseravelmente, pelo jeito, né? A gente começa pelo fumble do Alex Collins, que não pode mais acontecer, né? A gente já até falou sobre isso um pouco. Ele não pode soltar a bola mais. Sim. O Harbaugh falou isso em 2015 e é muita verdade. Running back bom não solta a bola, cara. Running back bom não solta fumble. Você não vê o Bell soltando a bola toda hora, você não vê o Zeke Elliott soltando a bola toda hora. Então, não pode acontecer. Se ele quer ser bom, ele tem que segurar essa bola. E agora, as interceptações. O Gelli já falou sobre a primeira, né? E até sobre a segunda. Então, a primeira foi muito mérito do Shazier, que ele conseguiu. Na hora que ele virou pra olhar pro Flacco, a bola já estava em cima dele, ele conseguiu receber. E ali teve um demérito do Howard, que foi displicente no bloqueio, porque ele tinha que segurar um pouco mais o bloqueio pro Flacco conseguir fazer o bootleg direito e ler a defesa. E um pouco também de displicência do Flacco, porque ele arriscou um passe que ele não tinha tempo de fazer a leitura. Ele provavelmente não viu o Shazier ali, porque ele teve meio segundo para ler a defesa e jogar a bola, porque senão ele ia ser sacado. Então eu acho que foi um pouco de displicência dele também. Eu não diria nem que ele não viu, eu diria que ele não esperava que o Shazier fosse reagir tão rápido. E o segundo foi, de fato, uma decisão horrível dele, que custou o jogo. Assim. Não que, acho que dificilmente a gente conseguiria empatar o jogo naquele momento. A gente estava 4 minutos do final do jogo e
antes do meio de campo ainda, perdendo por 19-9. Então tinha que fazer um TD e um field goal muito rápido. Mas era o que tinha, né? Então eu acho que aquela interceptação foi realmente decisiva. Porque se a gente faz um touchdown rápido ali, dá pra sonhar com um empate. Mas aquela interceptação matou o jogo de vez. Acabou o sonho. E a nossa interceptação foi, assim, o Big Ben tinha que dar um piti com o Brown por causa daquela interceptação. E a interceptação até, obviamente, situações um pouco diferentes, mas até lembra um pouco a forma como aconteceu a interceptação do Weddle no jogo contra o Browns, né? Foi um drop no colo dele. Assim, a zebra contra o Browns? Foi contra o Bengals essa? Agora eu não sei, os dois são laranja, eu sempre confundo. Foi contra o Browns, foi contra o Bengals, desculpa. Contra o Bengals. Eu lembro que foi contra o Bengals. A zebrada merece uma corretada também, porque aquilo era pra ser uma pick six, né? Porque quando o Edel pega aquela bola ali, ele entra andando na endzone. E ali, cara, numa situação dessa que você não tem tanta certeza, deixa rolar, e aí se não for, você volta atrás. Porque quando você para a jogada daquele jeito, você acaba com a possibilidade do ataque fazer o touchdown, da defesa fazer o touchdown, e aí você acaba prejudicando a defesa de qualquer forma, entendeu? Você voltou atrás, teve a interceptação, mas você tirou o também por incompetência do Baltimore, mas ele tirou 4 pontos do Baltimore por um erro do juiz. Foi contra o Browns. Você está falando, então, que os árbitros meteram a mão na gente? Polêmica! O erro deles prejudicou a gente, de fato. E o que temos a falar de Justin Tucker? Crise no kicker do Ravens? Crise, errou um field goal de 62 jardas, realmente. Cara, já errou mais chute nesse ano do que ele errou na temporada passada inteira. Assim, chute de 62 jardas sair errado, ok, acontece. Mas para um cara que no Pro Bowl acertou um de mais de 70... mas era uma situação completamente diferente, né? Não tem pressão de jogo, não tinha ninguém tentando derrubar ele. É bem diferente. Então, assim. O chute dele não teve nem força pra chegar lá. É bem diferente. Bem diferente. É uma situação bem diferente. Mas como já ele falou, já são 4 jogos, ele já errou mais do que ele errou na temporada inteira da temporada passada. Mas na temporada passada ele não tentou chute de 60 jardas. Não, mas eu só botando pilha também. Outro que ele errou foi de 60 jardas. Foi de mais de 50 também. São chutes difíceis, beleza. O chute da temporada passada não. O chute da temporada passada foi bloqueado. Tô falando, o outro chute que ele errou, que ele tá falando desse ano, ele errou 2. Sim. Então o outro que ele errou foi de mais de 50 também. São chutes difíceis. A gente tá acostumado a ver ele acertar tudo e fica, não, tem que acertar, mas é um chute difícil. Ele errou, beleza, segue. Não. Até 50 jardas, um kicker de NFL tem a obrigação de acertar. Passou de 50 jardas, aí, se você tiver um aproveitamento legal, tá bom. E o Tucker tem um aproveitamento excelente. Então, a temporada passada dele foi provavelmente a melhor temporada da história por um kicker. Ele teria 100% de aproveitamento se não fosse o bloqueio que hoje é proibido, né? Que é o cara pular pra cima da linha. Uma jogada espetacular do Shane McLaren. Sim. Falando um pouco sobre a questão do Ozzy que eu falei que eu ia dar uma cornetada, cara, se você quer ter um ataque produtivo, você precisa trazer jogadores decentes via draft. Assim. Claro, você pode complementar com free agent e tal, mas você precisa trazer jogadores bons via draft, principalmente no primeiro e no segundo dia, nas 3 primeiras rodadas. Eu fui fazer um levantamento e sem contar a partir do draft de 2009, nós tivemos 29 escolhas entre as 3 primeiras rodadas do draft. Dessas 29, 10 foram de ataque. Olhando só para esses 10 jogadores, a gente pode considerar que 5 deles foram acertos, assim, porque se contar Ed Dixon, que foi um cara só razoável, Jared, Crockett Gilmore, que só se machucou o tempo todo, Perriman, que é um bust, e o Max Williams, que também vive machucado, são 5 jogadores que foram erros de draft. Brachad Perriman, hein? Dos outros 5, 2 foram coadjuvantes, que era o Bernard Pierce e o Torrey Smith, e também já saíram do time. E os outros 3 eram jogadores de linha ofensiva, foram 3 boas escolhas. Michael era um bom teco, só que as lesões atrapalharam muito. Péssima escolha de primeira rodada. O Osmel é um cara espetacular. monumental. E o Ronnie Stanley. Dos 3, só um ainda tá na franquia. Ou seja, nos últimos 8 drafts, nós escolhemos 10 jogadores de ataque no início e só um continua na franquia produzindo decentemente. Não tem como você ter um ataque decente assim. Sim, óbvio que ele encontra peças interessantes ali para parte do draft, mas você não pode escolher tão pouco pro ataque e errar tanto. Porque não só no ataque, ele tá errando muito também nos jogadores de defesa.
Só de cabeça, assim, a gente lembra de Matt Elam, Arthur Brown, Kamalei Correa. Então, o Ozzy tá errando demais também. Assim. Ele é um cara monumental, sempre foi muito bom, mas ele tá errando muito. E isso custa caro demais pra gente. Quando você erra uma escolha de draft, principalmente alta, assim, uma escolha de primeira rodada, uma escolha de segunda, quando você erra esses caras, assim, de primeira rodada e de segunda, isso custa muito caro, porque essas escolhas, elas têm que ser certeiras. Você tem que ter certeza do que você tá fazendo. As últimas duas, aparentemente, ele foi muito bem. E a do CJ Mosley também. Mas ele tem errado muito, assim. E você não pode investir tão pouco no seu ataque. Principalmente quando você tem um quarterback que ganha uma fortuna. Você tem que dar condições para ele de ter peças para trabalhar. Aí você tem uma linha ofensiva que é anêmica, protege ele muito pouco. Você tem um corpo de recebedores bem fraco. Você não tem um running back bom. Porque o nosso melhor running back é o Dixon, que a gente também não tem nenhuma prova de que ele é uma sumidade. A gente acha que ele é bom. Até agora a gente não viu quase nada. Então, tô com ele no Dynasty. Eu tenho ele no Dynasty também. Ele tá na Injury Reserve desde o ano passado. Meu Deus! Rapidinho, aproveitando que a gente tá falando do Kenneth Dixon, além dele estar fora da temporada, esse cara ele pegou 10 jogos de suspensão já. Sim. Já fora da temporada. O que acontece com esses 10 jogos de suspensão, já que ele tá fora da temporada? Não, 10 jogos não, ele pegou. São 6. São 6 jogos de suspensão. 6. Ele tá cumprindo agora. E aí ele só vai entrar na Injury Reserve a partir da semana 7, que é quando acaba a punição dele. Por enquanto ele tá punido e não poderia nem estar treinando. Mas ele de fato não tá treinando. Ele também não pode treinar de qualquer forma porque ele tá machucado. Então, que merda, resumindo. Hein? O Giba falando da OL anêmica me lembrou aquele meme da Renata Vasconcelos. Ah, tá. Anêmica, podre, fraca. Física, patética, anêmica, pobre, podre, fraca e inconsistente. Ai, ai. It's game time. The Kid Gowie. Ravens Nation. All we know is purple and black. And if you're not a Ravens fan, welcome to Baltimore, Maryland, M&T Bank Stadium. O Ricardo fez uma chamada da galera aí no Twitter. Temos coisas interessantes da galera aí, Ricardo? Temos um recado do Fair Play do Jô, que eu não estou identificando o nome desse cidadão aqui pela arroba dele. Então fica aqui o recado pro Fair Play do Jô. Ele mandou um recado. Só escreveu Flaco Eli. Eu tô cansado com piadinha com o Flaco. Puta que pariu. Eu não aguento mais ver aquele flacômetro. Nossa. Puta que o flacômetro já quebrou já. Aquilo é de fuder, mano. Tá louco. Vamos então para as nossas previsões, nossas bold predictions. Começando com a nossa visita. Quanto que você acha que vai ser o próximo jogo dos Steelers? E fica à vontade para conectar o nosso próximo jogo também. Então, o Steelers vai receber a equipe do Jacksonville Jaguars no domingo. 44 pontos. Como eu tô rezando pra ver uma fumada de 44-7, amigo? Vai sim acontecer, pode ter certeza. Não vai acontecer nunca. Cara, esse é um sonho realizado. Incrivelmente, esse jogo vai ser transmitido pela ESPN. Exatamente, transmissão da ESPN tradicional, não esse ESPN extra, ESPN normal. Steelers e Jaguars. Antes da temporada começar, nas Bold Predictions, eu botei que o Steelers faria no mínimo 30 pontos em todas as partidas. E até agora fez 30 pontos em nenhuma. Chegou perto. Essa chegou perto. Tá certinho. Bold às avessas, né? Pois é. Então, domingo, o Jaguars tem a pior defesa contra o jogo aéreo. Cede quase... Contra o jogo aéreo não, perdão, contra o jogo terrestre. Cede quase 6 jardas por tentativa. Então, Le'Veon Bell vindo do jeito que tá. O Steelers vai passar dos 30 pontos pela primeira vez na temporada. E prometo que vamos vingar o Baltimore Ravens e vamos anotar 44 pontos no Jacksonville Jaguars. Em homenagem a vocês, meus amigos. Tô Nossa. vendo. Tô me sentindo super vingado. Estou emocionado. Como ficaremos agradecidos. Nada. Ai.
E agora, cornete aí o nosso jogo contra Oakland. Vai lá, qual o seu palpite? Então, né, o Ravens ganhou esse livramento, podemos dizer, enfrentar o grande EJ Manuel no domingo. Então, eu já disse e repito, e novamente, eu tenho vergonha nenhuma de falar isso. Eu gosto do Harbaugh, eu acho que ele pode sim ainda dar a volta por cima, esse time de Baltimore. Então, vai ser uma vitória daquele jeito, uma partida bem feia, mas com a vitória do Ravens, que Baltimore sabe vencer essas partidas. É uma vitória bem Ravens, né? É, vitória bem Ravens. Veia pra caralho, né? É uma vitória, parafraseando Mike Tomlin, que sempre houve xingamentos nossos depois das vitórias dos Steelers. Porque a vitória dos Steelers também não é bonita, não. 26-9, quase todo torcedor do Steelers estava reclamando que o Big Ben jogou mal, que o time jogou mal, mesmo ganhando de 26-9. Foi assim contra o Vikings, foi contra o Ravens, foi contra o Browns na semana 1. Então, toda vez que a imprensa de Pittsburgh também fala isso na coletiva, Mike Tomlin só responde com a simples frase: a win is a win. Então pronto, uma vitória é uma vitória, ele tá nem aí pra isso. Não tem vitória feia, né? Feio é não vencer o jogo. Exatamente. Eu acho que a gente tem a obrigação de ganhar do Raiders com o EJ Manuel de quarterback, assim. Se não ganhar, desiste da temporada. Aí sim, aí vai tancar, porque se não ganhar do Raiders com o EJ Manuel, desiste. Não existe. Ele é ridículo, anêmico, patético, fraco e inconsistente. Inconsistente, exatamente. A gente tem que ganhar esse jogo. Se a gente quer alguma coisa nessa temporada, a gente tem que ganhar esse jogo do Raiders. Porque a defesa é fraca, o ataque tem uma chance de caminhar. 2, porque é EJ Manuel. Então, a defesa tem que ficar saudável depois desse jogo. Antes da confirmação da lesão do Carr, eu tava até falando com o Gelli, que eu achava que o Raiders era um encaixe bom pra gente ter uma chance de ganhar um jogo fora de casa desse, que a gente precisa ganhar agora que a gente perdeu dos Steelers em casa. Porque o Raiders tem uma defesa contra o jogo corrido que é muito fraca, é uma das piores da liga, então abre a possibilidade da gente correr mais com a bola e conseguir abusar do play action e usar mais, sabe, ser um pouco mais imprevisível. A secundária melhorou um pouco com o Garrett Conley e o Carl Joseph, mas também não é nenhuma unidade. O ataque deles é muito bom aéreo, e a nossa secundária está segurando bem os recebedores. Então, eu acho que seria um confronto interessante, mesmo com o Carr, mas que talvez a gente conseguisse segurar a onda de segurar o Crabtree e o Cooper um jogo ruim. E eles não têm um grande tight end para explorar o meio do campo. Então eu acho que talvez a gente conseguisse ganhar mesmo tendo o Carr. Seria um jogo bem mais difícil, mas talvez a gente conseguisse ganhar. Agora, com o Manuel, a gente tem a obrigação de ganhar. Sim, não. E a gente deu 17-10. Vou... 17-10 é um bom palpite. Vou de 20-10, só pra não ficar igualzinho. Normalmente a gente costuma falar que o Gelli, que é o pessimista aqui da mesa, eu vou falar pra vocês, cara, pra mim esse jogo vai dar empate, 10-10. Porra! Isso não é pessimista, isso é ousadia. Vai ser 10-10 e eu acho que a gente vai perder no não turnover na prorrogação, cara. Na boa. Porra. Pensei que você tava apostando que o jogo ia terminar 10-10. Porra, apostar no empate é bizarro, cara. Assim, por mais que o time de Oakland que a gente vai enfrentar esteja bem fraco, não vai ter o Derek Carr, que é pra fuder meu fantasy de novo. Eu perdi o kicker, eu perdi o quarterback, eu perdi o running back, cara. Eu tô muito bem nesse negócio. Mas eu não vejo que vai ter grandes avanços nesse ataque de Baltimore. De novo, as chamadas não vai ser aquelas que a gente gostaria de ver, não vai ser nada brilhante. A defesa, de novo, vai fazer um jogo bom, mas vai cansar, porque o ataque não vai conseguir ficar em campo. E aí que eu discordo de você. Cara, porque a gente não vai conseguir correr com a bola. Eu também acho. O grupo de linebackers do Raiders é muito fraco. E aí eu posso ir pra minha bold prediction, então? Pode. Vai lá. Eu vou mudar meu palpite, eu vou dizer que o Ravens vai ganhar por 31, vai fazer 31 pontos. Pode anotar. 31 pontos. O time vai passar de 250 jardas terrestres, como um todo, com 120 pelo menos vindo do Alex Collins. Sem fumble. Porra, aí é uma bold prediction de respeito, hein? Gostei. Você dos Steelers apoia esse clubismo.
Não, eu apostei já no jogo passado que o Alex Collins ia ter pelo menos 100 jardas e o primeiro touchdown dele com o Ravens teve quase 100 jardas, né? Mas não veio. O touchdown virou fumble. Mas eu acho que ele vai evoluir, e se conseguirem trabalhar bem essa questão da mecânica que o Harbaugh já falou essa semana, eu acho que ele pode ser um bom running back. Ele tem potencial pra isso. Eu queria só falar... Ele já é o melhor running back do Ravens atualmente. Em terra de céu, quem tem olho é rei. Eu já disse, eu não acho o Terrence West tão ruim assim. O Bacana eu não gosto muito não, mas o Terrence West eu não acho tão ruim assim. Ele tá jogando baleado também. Fez um bom primeiro jogo, mas não fugindo do ponto. Eu ganho alguma coisa se acertar essa bold prediction aí, porra. Mó detalhada. Você Parabéns. ganha experiência, você ganha simpatia. Você ganha parabéns. A gente faz um programa especial pra você na próxima semana. Pô, e pelo menos a gente fica feliz, né? Tem uma bold prediction que tá proibida aqui nesse podcast, tá? Eu vou fazer minha bold prediction. O Flaco não vai ser interceptado nesse jogo. Ele é interceptado há 10 jogos, né? Seguidos. 10 jogos é uma seguidos sequência da NFL. Então é uma belíssima bold prediction. Tem uma aqui que tá proibida fazer, tá? Nada de pick six daqui pra frente. A gente não acerta uma, né? Não acerta. Toda vez que a gente fala que vai ter pick six, o Baltimore perde. Não, você fala, mas a culpa é da zebra. Ia ter a pick six. Ia ter pick six. Mas de qualquer jeito perdeu. Falamos que ia ter em Jacksonville, tomamos na cabeça. Eu falei que ia ter uma do Big Ben e se fudemos de novo. Então chega de pick six. This football right here. We hung today. Follow me. Hop on this back. That's what real linebackers do because we got each other. Run to the football today and let's knock somebody out. Y'all know what we do on 3. 1, 2, 3. Oh! Let's go. 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 I'm a Baltimore Raven. Eu vou começar então, aproveitando que eu estou com o e-mail aberto aqui do Igor Túlio. Ele manda 3 perguntas. Pergunta 1. O jogo corrido deles entrou tão bem por conta do Bell e a linha dos Steelers. Falta do Brandon Williams ou ambos? Essa a gente meio que já respondeu, já tem sido respondida desde o jogo passado, né? O Brandon Williams, ele é um bom jogador, mas ele não faz aquela falta tão grande assim. A reposição dele até que... O Michael Pierce é um grandíssimo jogador. Onde o Brandon Williams estaria fazendo falta, o time tá se virando direito. Então, acho que a ausência dele não foi algo extremamente impactante, não. E a gente já falou aqui que o Bell, ele teve as grandes corridas dele, mas no geral a partida dele também não foi espetacular. Foi uma partida muito boa. Pergunta 2. A mesma pergunta da semana passada, Gico. O que você achou das chamadas ofensivas? Também falamos disso já. Também falamos. Foram bem ruins nesse jogo, assim. O time se torna previsível, assim. Você já não tem um ataque tão talentoso. Se o time é previsível, fica difícil você ganhar alguma coisa. Porque se você consegue facilmente entender o que vai acontecer, é uma coisa que tem que ser mais usada. A questão do bootleg tem que ser mais usada. O Flaco tem que escapar um pouco mais do pocket. Já que tá entrando em colapso, tá fechando toda hora na cabeça dele, sai um pouco, sabe? Cai pra frente, não sei. Ganha tempo pros recebedores. O problema um pouco mais. O problema de escalar o pocket é que se a pressão vem pelo meio, né? Não tem como escalar. Pois é. A única opção é sair pra um dos cantos e aí, ele vai passar em movimento que tá longíssimo de ser o forte dele. Número 3. Em um mundo hipotético onde a confiança do Harbaugh no Flaco acabe, talvez não para tirá-lo de titular atualmente, mas para ter em mente que ele não é mais o nosso QB do futuro. Como deveríamos proceder? Tanto com relação ao dinheiro que está atrelado a ele, tanto com relação a draftar e evoluir um novo cara. Começando. Então, fala, já, pode falar. Porra, já falei bastante sobre isso. Essa quer me complicar também, né? Quer se meter na minha fala, porra. Me respeita. Vai lá. Porra. Ih, rapaz. Polêmica, treta na casa do Corvo. Não, falando sério. Acabou o dinheiro. Não, falando sério então. Vamos lá. Cara, então, esquece isso. Porra. O Flaco não vai sair desse time pelos próximos 3 anos, cara. Não tem como. Não existe a menor possibilidade de o cara ir pro banco recebendo, 27 milhões no ano. Não existe um reserva para receber isso. 2,
ele vai receber isso por mais 2 ou 3 anos. 3, cortar não é uma opção, porque você vai ficar com um peso absurdo no cap. Então o que você tem que fazer é dar opções para ele. Investir em recebedores, investir na linha ofensiva, até em running backs também. Mas eu diria que essas outras duas posições são mais críticas. E eu acho sim que o time tem que ir atrás de um quarterback no draft. Só que, por enquanto, não é hora de pensar em um cara de primeira rodada. Porque ele vai chegar no fim do contrato dele junto com o contrato do Flacco. Então, porra, o cara vai ser draftado na primeira rodada pra não jogar. Então... Aí também esqueçam a ideia de trocar o Flacco, porque vai dar um dead money absurdo do mesmo jeito. Não, aí ano que vem é 20 milhões de dead money que a gente tem no... Então, não existe isso, tá? Porra, um quinto do cap, um sétimo do cap, mais ou menos um sétimo, um oitavo do cap alocado em dead money. Não, isso não existe a menor possibilidade disso. Assim... Agora, existe um modelo, cara, que é um modelo que o Patriots pratica, o Seahawks praticava muito, que todo ano você vai lá, uma rodada de meio pro fim, pega um quarterback. Foi assim que o Seahawks achou o Russell Wilson. O Patriots, nessa linha aí, eles pegaram o Ryan Mallett, nosso reserva atual, pegaram o Brian Hoyer, que pro nível da NFL ele não é um titular bom, mas para ser um reserva ele tá entre os melhores reservas da NFL. Pegaram o Jimmy Garoppolo, que tá aí para ser disputado e ganhar um absurdo no ano que vem, quando ele virar free agent, e o Jacoby Brissett, que tá aí, fazendo um papel muito decente pelo Colts. Então, nessa aí o Seahawks achou o Russell Wilson. Então, eu acho que no mínimo você vai estar investindo numa escolha que você já teria pouca chance de acerto, e você vai estar investindo também na posição de reserva de quarterback, porque a gente com certeza pode melhorar em relação ao Ryan Mallett, e você vai estar desenvolvendo um quarterback novo. Então eu vejo dessa forma. Se é para investir num quarterback que seja um calouro que venha do meio pro fim do draft. Eu acho que existe um pouquinho de inveja da torcida dos Ravens com o que está acontecendo hoje lá em Kansas City, que é o Alex Smith, que estava jogando naquele jeito dele, limitado, eu vou fazer o meu arroz com feijão aqui, vamos ver como é que leva o time. E hoje, com a presença do Patrick Mahomes, eu não sei se é por coincidência, realmente ele sentiu a água bater na bunda, ele tá jogando o que ele não jogou a vida inteira dele. Só que a gente até conversou isso lá no grupo do Fantasy. O Alex Smith é muito mais QB que o Flacco. Na boa. Ele é mais QB que o Flacco. Eu sempre disse isso. Ele é melhor, não é muito mais QB que o Flacco. Ele é bom. Eu não acho que seja só uma questão de... ele viu o Mahomes ali e vai resolver jogar. Não é só isso, sabe? O sistema do time melhorou em relação ao ano passado. Ele tem uma peça que tá jogando absurdamente. O Karen Hunt tá jogando um absurdo. O que ele tá jogando é, sobre-humano pra um calor. Então, você tem um running back que tá jogando pra caralho, ajuda demais o jogo aéreo também. Porque você torna a questão... O time se preocupa demais com a corrida e dá mais espaço pra ele soltar o braço, pra ele dar um passo mais longo. Então, tudo melhora, funciona melhor, porque ele tem playmakers. Ele encontrou o Tyreek Hill ano passado, e aí o Tyreek Hill ele começou a aparecer mais pro final da temporada, porque ele começou mais como retornador, no final da temporada ele começou a ganhar espaço, e a fazer touchdowns longos também, e aí agora encontrou o Kareem Hunt. Então, você encontra playmakers. Não é porque, chegou o Mahomes e ele resolveu jogar. Não é isso. O time melhorou pra ele. Ele tem melhores condições de trabalhar. Por isso ele tá conseguindo jogar melhor. E você quer outro segredo do Chiefs? Quer outro segredo? Eles têm um dos melhores play callers da NFL nos últimos 20 anos da NFL. Um dos melhores. É simples assim. O cara é um gênio ofensivo. Chama jogadas muito bem, sabe espaçar o campo tanto horizontalmente quanto verticalmente. E o ataque do Ravens é um ataque praticamente horizontal. Então, o que torna tudo muito mais previsível. Então, além do fato de tudo que o Giba falou, deles terem umas armas muito mais interessantes, explosivas, uns playmakers de altíssima qualidade, uma linha ofensiva subestimada, e o Alex Smith é um cara muito decente, cara. Eu acho. Sempre achei ele um cara bem meio de tabela. Nunca criticou, né?
Agora, pior que ele, eu nunca critiquei muito mesmo, não. Agora no nosso grupo do Fantasy Football, o Kaique Coelho manda aqui umas 5 perguntas. Vamos lá. Primeira pergunta: a queda do ataque desses 2 últimos jogos vem exclusivamente por conta da ausência do Yanda? Eu já digo que não. Eu acho que o ataque não caiu nos últimos 2 jogos. Assim. Eu também não vi uma Nos 2 primeiros jogos, ele enfrentou 2 defesas bem piores. Então ele conseguiu produzir alguma coisa. E aí no jogo contra o Jaguars a gente caiu na realidade, a gente viu que o ataque era um lixo. Que ele não conseguiu produzir nada porque ele enfrentou uma defesa forte. E agora ele evoluiu em relação ao último jogo. Ele enfrentou uma defesa também forte, a defesa dos Steelers tá muito bem nessa temporada. E o ataque produziu um pouco mais. Assim. Claro, tá jogando em casa, é bem diferente e tal, mas produziu mais alguma coisa. O Flacco deu alguns sinais e tal. Então eu não acho que tenha tido uma queda vertiginosa em relação aos 2 primeiros jogos. Mas, de fato, não ter o Yanda atrapalha muito, especialmente o jogo corrido. Exatamente. Foi até o Kurt que falou no jogo que em algumas situações de corrida por dentro, os running backs estavam tomando contato muito, muito cedo. E aí ele falou, cara, com o Yanda, aí essa jogada renderia, sei lá, 5, 6 jardas e essa aqui foi um tackle for loss, entendeu? Então eu acho que ele faz muito mais falta no jogo corrido e, claro, na proteção ao Flacco também. Exatamente, eu tô totalmente com o Giba. Eu só vou fazer um asterisco aí na defesa dos Steelers, tá jogando muito bem. O jogo deles contra o Bears semana passada foi tenebroso. Eles estão enfrentando também, não tem como ter um parâmetro muito bom dessa defesa, principalmente a defesa contra o passe, porque olha os quarterbacks que eles enfrentaram. DeShone Kizer, que tá com 3.8 em proporção de interceptação. Semana 2, eu não lembro contra quem eles jogaram. Tá me fugindo da cabeça agora. Case Keenum. Contra o Vikings com o Case Keenum. Porra, aí jogar contra o Mike Glennon, o Joe Flacco e semana que vem ainda vem o Blake Bortles. A gente também tá... Não tem... É tipo, o time tá fazendo o que tem que fazer, né? Tá ganhando e tá segurando defensivamente. Só que, pô, não dá pra dizer que a defesa tá boa. Não, mas eu acho que... Só quis fazer esse asterisco. Nesse jogo contra o Bears, eu acho que especialmente a falta do Watt foi sentido, assim. O time impressionou muito pouco o quarterback e não conseguiu chegar também, fazer pressão por fora nas corridas. E isso fez diferença, a gente viu as corridas do Jordan Howard, mas... Eu acho que é uma boa defesa. Assim, não é maravilhosa, mas tá jogando bem. Sim, eu também acho que é uma defesa razoável, assim. Também não enfrentou nenhum time muito forte ofensivamente. O melhor time ofensivamente é o Vikings, que jogou sem o quarterback titular. Ontem, curiosamente, jogo contra o Ravens, foi o primeiro jogo formado pelo front seven titular da equipe. E todo mundo à disposição. Então, foi o TJ Watt, o Ryan Shazier, o Dupree, o Vince Williams, o Hayward, o Hargrave e o Tweets. A semana 1 o Dupree estava machucado, não jogou, depois teve a lesão do Tweets, teve a lesão do Watt. Então contra o Ravens teve todo mundo à disposição. A gente ficou bem animado com o que viu, mas eu concordo com o que falaram, a gente também está muito pé no chão. A gente sabe a limitação das equipes que a gente enfrentou até agora. O Steelers tem tem uma das melhores defesas contra o jogo aéreo. Mike Glennon não lançou a bola no jogo do Bears. Jordan Howard correu o tempo todo e o Steelers conseguiu parar de maneira alguma. Eu só acho que o que a gente pode destacar na defesa de fato hoje do Steelers é a questão do pass rush mesmo. O Steelers é o segundo time que menos mandou blitz na temporada, mas é o segundo time com mais sacks. Então era o objetivo do Tomlin até agora, nesse primeiro quarto da temporada, ele conseguiu atingir muito bem. Então, ainda bem que TJ Watt, Bud Dupree, Hayward e o Tweet juntos, a gente viu o que fizeram contra o Ravens. E essa impressão que a gente quer levar pro resto da temporada. Tinha que ser contra a gente que tá todo mundo disponível, né? Porra, vai tomar no cu. Não teve um aí que tava com o bíceps rompido. O tweet. Saiu a notícia, foi logo na primeira drive contra o Browns, então à noite o Schefter veio com essa tragédia pra gente. No dia anterior o Tweet tinha assinado um contrato de $60 milhões, mas ainda bem que não foi nada disso, foi algo muscular mesmo, os exames mostraram algo totalmente diferente do que o Schefter reportou, então ele perdeu só 2 jogos nessa temporada.
O ano passado o Santos jogou com o bíceps rompido também. O Santos jogou metade da temporada com o bíceps rompido no ano passado também. A próxima do Kaique aí. No próximo draft, a estratégia do Ozzy de Best Player Available deveria mudar para Best Offensive Player Available? Essa é a pergunta do Kaique. Sim. Eu acho que o melhor jogador disponível tem que se levar em consideração o que você precisa. Não adianta você pegar, sei lá, você tem um Tom Brady no seu time e vai pegar um QB na primeira rodada porque é o melhor disponível. Não. Sim. Isso tem peso. Isso tem peso. Assim, o fato de você precisar de um jogador e faz ele subir no ranking. Então, eu acredito que o próximo draft provavelmente será bem mais ofensivo. Talvez seja a proporção inversa do que foi esse último. Assim, seja vários jogadores de ataque e 2 de defesa. Vai ser muito ofensivo, né? A gente vai ficar xingando muita gente, tá? Eu já faço isso com certa frequência. Quais jogadores da Injury Reserve devem ter mais impacto para o time quando voltarem a jogar? Certamente os 2 guardas. O Alex Lewis e o Marshall Yanda. Não tem a menor dúvida disso. Muda muito a segurança que tem. A nossa linha ofensiva titular, ela é bem razoável, assim. Razoável pra boa, eu diria. Com Stanley, Lewis, Jensen, Yanda e o Howard, é uma linha ofensiva bem aceitável. Agora, com Hurst e Escura, é uma tragédia. Nem me fala. As lesões de Cara e Mariota podem nos dar a chance de vencer jogos que talvez não fôssemos vencer. Mariota vai estar fora no jogo contra a gente? Acho pouquíssimo provável. A não ser que ele agrave a lesão. É muito provável que ele perca esse jogo, mas tem chance de jogar ainda nessa semana agora. E aí, ainda faltam 4 ou 5 semanas pro jogo contra o Titans. É o nosso último jogo antes da bye week, então é semana 8. Faltam 4. Não, a gente vai perder esse jogo. Eu também acho. É bem provável que a gente perca esse jogo. Mariota futuro Hall da Fama. Porque diferentemente do Raiders, eles têm um jogo corrido muito forte. E eles têm bons tight ends. Então eles vão conseguir explorar melhor as deficiências da nossa defesa se não estiverem ajustadas até lá. Além do melhor quarterback da NFL. A principal deficiência deles no ataque é o corpo de recebedor de wide receivers em si. Que é a nossa melhor marcação no momento. Nossa força defensiva no momento é marcando os wide receivers. Então eles vão explorar bastante o nosso meio. Isso que é gostar do Mariota, hein? Gosto muito dele mesmo. Eu concordo contigo, esse cara vai evoluir e vai arrebentar. Última pergunta do Kaique. Nessa altura do campeonato, qual recorde vocês acham que nós teremos ao final da temporada? Eu insisto ainda no nosso 9-7. Eu acho que então, a gente deu sorte. A gente deu sorte, né? A gente perdeu esse jogo e eu tô mais otimista com o resultado final da temporada do que eu tava antes. Porque... vou explicar. Na verdade, o Giba explica porque ele que me mostrou isso. Mas pode falar, Giba. Primeiramente, a gente vai enfrentar o Raiders, que era um jogo que a gente contava que perderia. Sem o Derek Carr e capenga, né? O Raiders não tá no melhor momento. E aí, na sequência, a gente pega o Bears em casa, que é outro jogo que a gente vai ter obrigação de ganhar. O próximo é o Minnesota Vikings fora, mas sem Dalvin Cook, e pode estar sem o Bradford também, que a gente não tem previsão de recuperação dele. Então, sem Dalvin Cook e sem Bradford, o ataque do Vikings perde muita força. A defesa deles ainda é muito potente jogando principalmente em casa, mas dá pra ganhar deles, principalmente porque o ataque não vai funcionar tão bem. Rafão, abraço. E aí, na sequência, a gente tem o Dolphins em casa? Acho que é o Dolphins jogando. É o Dolphins em casa. Thursday Night Football. Em Baltimore, que a gente também tem que ganhar. No Thursday Night Football. Especialmente vale ressaltar, Thursday Night Football favorece muito o time da casa. Porque vai ser um jogo ruim. Não, é porque o Thursday Night Football favorece o time da casa porque o tempo de recuperação é curto. Então quem joga em casa normalmente consegue bem melhor. Então é uma sequência de 4 jogos que a gente tem possibilidade de terminar com 4 vitórias. E aí a gente pode ir pra bye week com 6-3, entendeu? Isso, contando uma derrota pro Titans. 6-3. Eu tava feliz com 5-5 e não via muita possibilidade de melhorar. Agora com 6-3, porra, tô animado já. 6-3 depois do respiro, talvez o time ganhe, né? O problema é que aí você vai ter a bye pra ajustar o time, melhorar as deficiências, e aí você perde pro Packers. O Packers fora de casa. É uma derrota assim que, se não acontecer, eu vou ficar bem surpreso. Lá no final depois vai ter Steelers no Heinz Field. Que também pode perder. Mas aí a gente tem
A gente tem Colts em casa, a gente tem Texans em casa, a gente tem Browns e tem Bengals. Então são 4 jogos que a gente pode ganhar também. Lions em casa também. Aí o Lions em casa também. Texans eu tenho minhas ressalvas, mas... Não, Texans e Lions eu acho que são jogos que dão pra gente perder, até o Bengals também dentro de casa. Mas são jogos muito ganháveis também. São jogos mais difíceis de prever, mas que dá pra ganhar, entendeu? Principalmente jogando em casa. E também a gente prevê esse futuro aí, porra, tem muita lesão pra acontecer ainda. Pois é. E tem muita gente pra voltar também, né? Também, tem. Pra gente não volta muita gente, Não pra gente, mas eu digo no geral, né? A não ser que, pô, tenha a volta do Ray Lewis ou alguma coisa assim. Nossa, cara, mas assim, eu tava jogando o Madden 18 na casa de um amigo meu. Já seria bastante, né? Então, eu tava jogando o Madden 18 na casa de um amigo meu e lá o elenco não tá atualizado. Então eu tenho o Steve Smith Sr. no time, cara. Nossa, mas que saudade, velho. Michel Sabino, desde 2014, nossa injury reserve é absurdo. Isso é só azar ou é resultado dos treinos de mais de 3 horas por dia e mais de staff médico ineficiente? Eu acho que é mais azar do que outra coisa, porque é muita fratura, muita coisa. Então, eu acho que é mais uma questão de azar do que outra coisa. Vamos resumir em 2 palavras. Azar. Gabriel Carilli, não tá na hora dos Ravens começarem um rebuild? Então, a gente tá no meio de um rebuild no momento. A gente tá reconstruindo um time que ganhou o Super Bowl. Então, a gente começar um rebuild dentro do rebuild vai virar um re-rebuild. E aí vai ficar complicado. Caralho, mano. Re-rebuild. Eu diria... Vou guardar essa. Eu nem diria que a gente tá no meio do rebuild. Eu diria mais que, usando o termo em inglês, é um retooling, né? A gente tá modificando algumas peças e tal. O rebuild, eu acho que ele pressupõe que o time alcançou o fundo do poço. Não vejo o Ravens chegando nessa situação. Temporada muito ruim veio... Em 2015 a gente alcançou o fundo do poço. Mas porra, por causa de lesão, né? Também, principalmente. Mas só pra lembrar, 2 times que estão fazendo rebuild aí são o Buffalo Bills e o New York Jets, tá? Mas o Jets, as vitórias do Jets são tanto circunstanciais. Sim. Cristiano, nosso time é bem ruim pra ser econômico. Só ganhamos de mosca morta. Playoff é um sonho distante? Eu acho que isso... Só é a média distância, eu diria. A gente responde essa pergunta durante o podcast inteiro. Assim. Eu acho que dá pra conseguir, mas o time tem que melhorar. Não é bem ruim. Bem ruim é o time do Browns. Nosso time é razoável. É um time de meio de tabela. É o tipo de time que se engrena numa sequência melhorzinha e consegue me deixar uma vaga. Agora, também não. Coisas, tem que encaixar não é o time que você vai chegar lá e vai bancar que vai pros playoffs também. É um time que tá na briga, tá na perseguição de por uma vaga. Sim. De Lima. Collins vai continuar ganhando espaço no jogo corrido mesmo com os fumbles? Se ele continuar sofrendo fumble ou não. Eu acho que ele só voltou pro jogo mesmo porque o time tá muito capenga e ele tava conseguindo produzir alguma coisa. Mas se ele continuar sofrendo fumble com essa frequência... É simples, o time move a bola quando ele tá em campo, mas se ele vai sofrer fumble, ele devolve a bola. Então, eu diria que assim, ele vai ter mais uma chance de provar que ele é o melhor no próximo jogo. É por isso que a minha aposta é grande nele. Ele vai ter essa chance dele. Se ele sofrer mais um fumble, eu acho que ele já era pra ele. Eu acho que vão trabalhar bem com ele essa questão de mecânica pra não sofrer mais fumble. E se você for reparar, os 2 fumbles dele foram tentando ganhar jardas depois do contato. Ele tá dominado pela defesa, ele começa a forçar pra tentar ganhar jarda e ele expõe a bola e acaba soltando ela. Então eu acho que é mais uma questão mental do que outra coisa. Ele precisa... Aqui não vou conseguir mais nada, vida que segue. E agora o Júlio. Nossa OL sem anda desandou. Afinal, quem é o menos pior substituto dele hoje? A gente já falou sobre isso e eu fiz uma proposta que eu não sei se vai acontecer, mas eu acho que é uma boa ideia botar o Boanco de center e o Jensen no lugar do Yanda. Pode dar certo. 2. Quem pode ser o parceiro ideal do CJ Mosley como inside linebacker? Não podemos testar o Levine. O Levine não é linebacker. Ele é um safety que consegue fazer a função, tipo, num pacote específico de dime, ele consegue entrar e jogar de linebacker. Mas ele não é linebacker. Se você botar o cara como titular ali, a chance da merda é bem grande.
que? Vocês ouviram alguma coisa? Se os nossos corners, Humphrey e Smith, estão bem, o que aconteceu com a nossa defesa em passos pelo meio? Falha dos safeties do inside linebacker? Acho que é bem por aí, sim. O Tony Jefferson não tá numa boa temporada, especialmente ali na cobertura de tight end, que ele sempre foi, que era a principal qualidade dele. Ele cobrindo tight ends era muito bom, e ele não tá fazendo isso muito bem. E o parceiro do CJ Mosley, principalmente quando tá o Correia em campo, aí é tragédia, né? Parceiro do CJ Mosley. 4. As corridas pelo meio da nossa defesa desandaram nesse jogo dos Steelers. Somos tão dependentes do Brandon Williams? Então, a gente já falou sobre isso, e isso não é verdade. Isso é mentira. É justamente o contrário, né? As laterais que ferraram com a gente. Pois é. Isso é uma inverdade. Já podemos Fake considerar news. Perryman e Correia como busts e draftar novos jogadores nessas posições? Sim. Por favor, principalmente o Correia. Eu ia falar justamente pra Correia dar mais um tempinho pra ele, pra considerar bust. Eu acho que não fracasso. Porra, o cara teve, 50% de snaps em 4 jogos como titular na carreira. Porra. Não dá pra declarar o cara com bust assim. Eu acho, pelo menos. Mas ele é ruim, não é só... Ele é ruim mesmo. O Goff era ruim também. Mas o Goff, ele era ruim com potencial. O Correia, ele é ruim, ele foi um erro de draft. No momento que ele foi escolhido, a gente já sabia que ele era ruim. Eu concordo. Eu não tô discordando de você. No geral. Eu discordo com o ponto de que pode considerar ele bust. O Perryman é um bust. Ele já tá aí até as temporadas e não faz nada. O Correia, por exemplo... O Correia eu daria mais um tempinho ainda. Tem 14 ele tá caminhando pra... O Correia caminha para ser um bust. Eu não botaria esse rótulo nele ainda. 14 tackles na carreira, ele. Muito bom. Vamos lá. Agora o pessoal vai vir dizendo que eu amo o cara, pô. Mas não é? Quando eu defendi o Perryman pra ter calma com ele, falaram que eu era fanboy, então. Mas o Rangel é fanboy do Correia. Porra. Cara, eu devo ter visto 3 jogadas do maluco na vida. 6. Claramente faltam playmakers no nosso ataque. Então, no próximo draft, as 2 primeiras escolhas serão wide receiver e running back? Não dá pra saber isso. Vamos torcer por isso. Depende do que vai estar disponível no momento, mas eu acho que existe uma grande possibilidade. Estão entre as opções, né? Não dá, tá muito longe pra cravar qualquer coisa relacionada a isso. Até porque tem free agency ainda antes. Vocês acham que nesse Vocês acham que nesse draft vai acontecer o contrário do que aconteceu no draft desse ano? Vai ter uma corrida pelas posições de defesa por ter bastante variedade do outro lado da bola? Cara, eu acho que tá muito cedo. É muito cedo pra pensar nisso ainda. Eu, sinceramente, não consigo dar uma opinião mais embasada, porque primeiro eu não comecei a estudar mais a fundo. Eu conheço alguns nomes no geral, principalmente do topo do draft, mas mais a fundo, assim, só quando tiver um pouco mais de tempo. E também os caras têm que se declarar elegíveis pro draft, né? Ainda tem um tempo longo do processo. Então, eu acho que é difícil você afirmar que tem mais talento no ataque do que na defesa. Vamos lá. E a última agora. Ano que vem, podemos dispensar os jogadores velhos e bem pagos, o Wallace, o Watson, Carr e o Webb? O Wallace é ano de contrato já. Ele é free agent ano que vem. De contrato, ele vai ser free agent. Talvez ele renove se ele conseguir produzir alguma coisa decentemente, mas se renovar vai ser por pouco. O Watson tá fazendo uma boa temporada, assim, ele é um dos melhores talentos da temporada, então não sei se ele vai recebendo passes e bloqueando, então não sei se vão dispensar ele não. O Carr também. Diga-se de passagem, o Watson ele tá indo bem porque não tem mais ninguém, né, pra posição ali dele. Ele tá recebendo bem, ele tem uma química boa com o Flaco. Então, eu acho que talvez não é obrigatório dispensar ele, depende dos valores e tal. Ele tá em ano de contrato também, então tem que ver tudo isso. O Carr também vive uma boa temporada e acho que ele tem contrato por mais um ano, e não acho que vale a pena cortar, não. Ele pode ser um bom reserva para rotação com o Humphrey ganhando a vaga, que provavelmente vai acontecer, né, durante essa temporada. Ô Giba. Oi. 7 milhões no refugo do Dallas? Ele tá jogando bem, cara. Eu tô brincando. E o Webb, cara, ele foi cortado. Assim, ele só voltou porque, é barato, é amigo da galera. O contrato dele é de quanto tempo agora? Eu não sei, mas acho que é 1 ano ou 2 no máximo. Tô chutando mesmo, mas só olhando aqui.
Mas o Web voltou só porque é parça da galera, é tipo parça do Neymar, tá ligado? Que você ganha passagem pra ir pra Europa. É tipo isso, assim. Porra, pegou pesadíssimo. No estômago, hein? Meu Deus do céu. Deixa eu só ver aqui o contrato do Web pra gente deixar certinho. 3 anos o contrato do Web, no valor de 10 milhões. Que beleza, hein? Bom, senhores, é isso. Muito obrigado. Senhor Ricardo Rezende, muito obrigado pela visita. Volte sempre. Obrigado pela participação e o microfone agora é seu. Foi um prazer, uma satisfação enorme estar aqui com os amigos do Casa do Corvo, uns grandes amigos no Twitter, e continue prestigiando esse grande trabalho que eles fazem. Pode ter certeza que vou usar a experiência para incrementar ainda mais o podcast do Black Yellow Brasil também. Muito obrigado, pessoal. Uma boa temporada para todos. Giba, Gelli, muito obrigado por mais esse programa. Vocês são foda. Valeu mesmo. Valeu. Forte abraço. E se essa temporada não for boa, vão ter que. O Ozzy vai ter que trazer alguém para substituir a gente no draft. E você que está escutando, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. Reforçando o facebook.com/Casa do Corvo BR, nossos twitters, arroba Casa do Corvo, arroba BRavensBra, arroba JGGL, arroba Black Yellow BR. Não perca as conectadas entre a Casa do Corvo e o Black Yellow BR, que acontece de vez em quando no Twitter. É bem engraçado. E é isso. Muito obrigado e até semana que vem. Jim's gonna cry about it. The Superdome is where